A floresta, que é cheia de mistérios, é como se ela se tornasse uma personagem da história. Oi, mulher, seja muito bem-vinda ao meu canal. Que bom ter você por aqui. Eu me chamo Camila, falo de amor próprio, autocuidado, uma rotina mais descomplicada para você, mulher que quer se cuidar e se priorizar. E como vocês já viram aí, né, no título do vídeo, hoje eu vou falar com vocês sobre esse livro, O que está lá fora, da Kate Alice Marshall. Dark Side, que tem várias reviravoltas na sua história. E você não tem nenhuma certeza desde o início. A minha nota para esse livro, eu vou dar 4,5, mas não é porque o livro não mereça esse meio ponto. É que, na verdade, eu me perdi na leitura. Quando eu iniciei ele, eu entrei numa espécie de ressaca literária e eu travei, eu não consegui avançar na leitura. Eu fiquei muito tempo sem ler nada e ele parado na minha mesa de cabeceira. E para quem lê, sabe o quanto isso é dolorido, porque a gente quer saber o resto da história, mas eu simplesmente não estava conseguindo continuar a leitura, apesar de ser um livro muito bom, uma narrativa envolvente, personagens que você já vai se afeiçoando desde o início da leitura, e mesmo assim não foi o suficiente para me prender na leitura. Mas, mais uma vez eu digo, a culpa não é do livro, não é da narrativa, da história. A culpa foi minha de ter entrado nessa ressaca e não ter conseguido manter a minha leitura ativa. Assim como filmes e séries, quando a gente começa uma leitura e a gente demora muito para finalizar, ou para retomar, a gente acaba meio que se perdendo na história, né? Então, assim, quando eu voltei a ler, eu fui lembrando aos poucos os personagens, o que estava acontecendo, e aí engrenei, coloquei a marcha primeira e fui até o final. E, gente, de verdade, é aquilo assim, só sei que nada sei. É exatamente isso que acontece nesse livro. Teve uma coisinha ou outra que eu saquei, mas o restante a autora me pegou realmente de surpresa. Eu não sei se eu fui inocente ou se o livro realmente tem essa sacada muito bem elaborada de surpreender. Antes que você compre esse livro, eu quero deixar bem claro aqui que a autora, ela não aborda apenas um assunto delicado. Ela aborda diversos assuntos delicados. Então aqui você vai ter traumas psicológicos que envolvem abuso sexual, família disfuncional, amizade tóxica. Tem diversos tipos de traumas. Então assim, se você não tá com um psicológico muito bom, eu já digo, não leia. Ou se você não gosta desse tipo de leitura um pouco mais pesada, esse livro não é para você, como vários Dark Sides, né, ou todos. Mas se você gosta, assim como eu, para mim é um dos meus passatempos preferidos. Aqui sim tem uma boa obra para você. Em meio a tantas traições, mentiras, o que eu senti é que a autora conseguiu trazer personagens com feridas reais, coisas, sentimentos e dores que normalmente as pessoas têm, e ela traz isso de uma forma muito real, muito visceral. O que mais me chamou a atenção de verdade nesse livro é a atmosfera, é o clima em que toda a história se passa, sabe? A autora conseguiu trazer mistério em cada detalhe. A floresta, que é cheia de mistérios, é como se ela se tornasse uma personagem da história. A floresta não é só um lugar, a floresta, ela faz parte de como um todo ali dentro. Ela envolve todos os personagens e faz como se fosse realmente um personagem principal. Eu acho que, além das três meninas, as três amigas, a personagem principal desse livro é a floresta. Se questiona, pelo menos eu me questionei, se o livro tinha um teorzinho sobrenatural ou se era coisa da minha cabeça, uma coisa mais mística, sabe? E isso é uma coisa que eu também gosto. Além de que as personagens principais, elas estão longe de serem perfeitas. Sabe, as três parecem que estão a qualquer momento prestes a explodir. Elas têm os segredinhos delas lá, né? Você vai ler para entender, mas parece que a qualquer momento alguém vai abrir a boca, vai revelar o que não deveria. Apesar de eu ter me perdido na leitura, eu achei, depois que eu consegui pegar no tranco, a leitura muito fluida, a leitura muito envolvente. Então é um livro fácil de você se apegar, terminar um capítulo e querer começar outro.
Teve umas cenas que eu achei um pouco exagerada, ou talvez eu tivesse criado uma outra realidade na minha cabeça. Então, quando eu li, eu fiquei um pouco decepcionada. Mas, de modo geral, eu achei esse livro impressionante, achei muito bom a forma que a autora leva os personagens, como eu já disse, feridas e dores reais, personagens que estão longe de ser perfeitos, sabe? Até a mocinha não é tão mocinha, então eu acho que tudo isso fez com que a história se tornasse muito, pô, isso pode acontecer. E apesar de ter esse lado misterioso e sobrenatural. Outro ponto que eu acho importante aqui ressaltar para vocês é que nessa trama tem muitos personagens problemáticos e que vivem ali normalmente, como na vida real, né? Só que conforme a história vai passando, eles mesmos vão arrancando as máscaras, vão se mostrando e vão mostrando a essência real que cada um carrega. Conforme isso vai acontecendo, você vai pensando, não, não, não é possível. Aí o final vai ficando ali cada vez mais surpreendente. Eu mudaria algumas coisas? Mudaria algumas coisas. Acho que teria coisinhas ali que eu teria modificado, mas de modo geral, é um livro que eu amei. É um livro que sim, eu indico para quem gosta de Dark Side. Agora, se você não gosta, se você gosta de uma leitura um pouco mais suave, não é para você, porque realmente ele traz muitos traumas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu já te peço, por favor, se inscreva aqui no canal e deixa o like no vídeo. Me siga nas outras redes sociais para não perder nenhum vídeo novo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.